Na palavra proclamada, Deus continua a falar ao seu povo. Agora na Rádio Rio Mar FM, Deus nos fala. A palavra que ilumina nossa missão. Um programa de formação e espiritualidade com Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus. Escutemos com fé a palavra de Deus. Pois é, pessoal, estamos aí juntos, graças a Deus, né? E começando então esse novo programa aqui na nossa Rádio Rio Mar, Deus nos fala. É um programa que nós pretendemos fazer toda quarta-feira, às 19 horas. Você pode nos acompanhar. E é um programa assim voltado para a missa do domingo. Aquela primeira parte da missa são leituras tiradas da Bíblia. E nós, nos domingos, temos 3 leituras, mais um salmo. Então vamos conversando sobre o que Deus está nos falando, porque Deus tem uma mensagem. E depois aplicar essa mensagem, naturalmente, à nossa vida, a vida da paróquia, a vida da comunidade, a vida da família, a vida pessoal. É um programa que não é pretensioso, não. Nós somente queremos ajudar as pessoas a entenderem realmente a palavra de Deus e também ajudar aí os nossos padres, os nossos ministros da palavra, pessoas que lidam com a palavra e que explicam a palavra para o povo. Então, a pretensão nossa é essa, não é mais nada não. É só essa mesmo, de ajudar, de dar um apoio a esse trabalho tão importante da evangelização através da homilia. Então, vamos aí ao principal, né? Senão ficamos conversando e o programa vai embora. Então, vamos aí pedir a Tânia Freitas, que está com a gente, que leia para nós a primeira leitura da missa desse domingo, que é o Domingo da Misericórdia. Deus é bom, Deus nos quer bem. Vamos lá, Tânia. Primeira leitura. Escutemos com atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Tânia. Obrigado aí e acompanhar. Salmo responsorial. A palavra de Deus se torna oração no coração do seu povo. Salmo responsorial 117, 118. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Esse é Tânia. Segunda leitura. Escutemos o ensinamento dos apóstolos para a vida da igreja. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Desse modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa segunda lei, fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Nós não vimos Jesus, não vimos Deus, não é? E aí? Mas nós acreditamos. Então isso traz de Deus. Vamos lá, Tânia. Aclamação ao Evangelho. Fiquemos de coração atento para ouvir a palavra de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado de Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Que trecho bonito esse de São João, né, o capítulo 20. É interessante, esse trecho que nós ouvimos aí e que vamos meditar, sobre o qual vamos conversar, aconteceu, aliás, né, no dia que Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Olha, só para você entender, aquele domingo começou, segundo São João, com a visita de Maria Madalena. Maria Madalena foi ao túmulo de manhãzinha, de madrugada. Quando chegou lá, o túmulo estava aberto. Estava violado o túmulo. Maria Madalena corre, vai se encontrar com São Pedro e São João. Olha, roubaram o corpo de Jesus, não está lá. Aí os dois saem correndo. João era mais novo, chegou antes, olhou para dentro, mas não entrou. Aí chega Pedro entra, daí João entra também. Pedro olha, tudo organizadinho lá, fala, isso aqui não é roubo não, alguma coisa. Ficou em dúvida o que acontecia. João, ele conhecia bem Jesus, ele falou, ele ressuscitou. Viu o túmulo vazio, falei, Jesus ressuscitou. Maria Madalena ficou chorando fora, achando que tinham roubado o corpo de Jesus. Aí Jesus aparece para Maria Madalena na forma de um jardineiro. Ela pensa que é o jardineiro. Onde que o senhor pôs o corpo? Onde que foi levado? Fala que vamos buscar. Aí Jesus chama pelo nome, Maria. Ela reconhece a Jesus. Aí cai aos pés de Jesus. Jesus manda que ela vá contar para os apóstolos que ele tinha ressuscitado. E aí então passa o dia. Não acreditaram. E Maria Madalena não. Acharam que é imaginação de mulher, essas coisas, até depreciando as mulheres, né? Aí está ao anoitecer do domingo. É esse trecho. Eles estão lá fechados, né? Com medo que fossem presos também e morressem crucificados como Jesus, né? Fechado lá, tudo fechado. De repente Jesus aparece no meio deles. A paz esteja com vocês. Levaram um susto, pensaram que era um fantasma. E Jesus então mostra a mão, o lado, fala, olha aqui as feridas, sou eu mesmo. Aí eles ficam felizes. É interessante que ali o único que acreditava que Jesus tinha ressuscitado antes era João. Os outros não acreditavam. E tinha um que não estava lá, que era Tomé, tinha saído, foi fazer alguma coisa, não estava lá. E aí Jesus entrega para os discípulos a missão dele. O Pai me enviou, eu envio vocês, né? Depois Jesus dá o Espírito Santo para eles. Recebeu o Espírito Santo, assopra, recebeu o Espírito Santo. E aí, para quê? Para perdoar os pecados. E aí, Jesus desaparece. Bom, chega Tomé. Chega lá, todo mundo feliz. Ué, o que aconteceu? Estava todo mundo triste? Ah, Tomé, nós vimos o Senhor, ele veio aqui, apareceu para nós. Ah, isso é histórias. Eu só acredito se eu ouvir, se eu tocar nas feridas dele, da mão, do lado. E não tinha jeito, era teimoso. Uma semana depois, domingo, aí o Tomé está com os outros. Jesus aparece, a paz esteja convosco. Estavam precisando de ter paz, né? Principalmente Tomé. E aí Jesus fala para Tomé, vem cá, Tomé, olha, toca aí as minhas feridas. São João não disse, ele tocou. Mas quando Tomé vê Jesus, ele reconhece, é o Senhor. E ele diz uma frase tão bonita, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Que bonito, né? Ele fazendo esse ato de fé em Jesus. E Jesus vai dizer, Tomé, você acreditou porque você viu. Felizes aqueles que não viram e acreditaram. Nosso caso. Nós somos muito felizes, nós acreditamos. A fé, como é importante. Acreditar realmente, acreditar. Eu acredito. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Filho de Deus, é Deus feito homem, nasceu da Virgem Maria, viveu entre nós, foi condenado, foi morto,
mas é ressuscitado. Eu creio. E isto é a nossa base. É a base realmente para nós vivermos nossa vida cristã. Por que que aqueles primeiros cristãos viviam daquela maneira? Que eles acreditavam. Deram até a vida para dizer que isso é verdade. Preferiram morrer do que negar. É a fé firme, fé que realmente dá consistência à vida pessoal, à vida familiar e também à vida comunitária. Uma comunidade que acredita realmente em Jesus é uma comunidade que vive como aquela primeira comunidade que nós vimos lá. Depois, a fé nos traz alegria. É a leitura que nós tivemos de São Pedro, a primeira carta de Pedro. Alegria, porque nós temos uma alegria muito grande. Em Jesus, nós somos vitoriosos. Em Jesus, nós somos vitoriosos. Agora, vendo essas leituras, esse salmo bonito, que fala da ressurreição de Jesus, eu vou dizer para vocês o seguinte: a minha proposta, vou fazer uma proposta para você que vai fazer a homilia. Você comece a homilia comentando esse trecho do Evangelho de João. Comenta. Veja, principal que tem aqui, a fé. Acreditar realmente. Veja, acreditar, fé aqui não é confiar, é acreditar. Eu sei que é a verdade. E eu sou capaz de dar minha vida por essa verdade. Jesus morreu e ressuscitou por nós. Então, começa por aí. Aí você vai para a segunda leitura de Pedro. Isso traz para nós alegria. Nos realizamos. Temos uma força. Entenderam? Temos uma força muito grande. E aí você vai para a primeira leitura. Consequências. Tem consequências. Tem que ter consequências na nossa vida. Você não acredita para você mesmo. A fé tem consequências. Como é que você vai viver a sua fé na sua família, no seu trabalho e na sua comunidade? Você tem de trabalhar realmente para aquilo que a fé exige de nós. E o que a fé exige de nós? É o amor. É nós queremos bem, construir uma família em que todo mundo procura se entender, se ame realmente, uma comunidade que seja aquela comunidade igual a de Jerusalém, semelhante à comunidade de Jerusalém, que saiba vencer as dificuldades com a cabeça, né? Sabendo que a dificuldade vem, mas nós temos meios de resolver sem violências. Nós temos que resolver as coisas sem violências. E isso vai trazer consequências. Veja como vai trazendo consequências. A fé na ressurreição de Jesus vai trazer para nós alegria. Alegria de saber que é isto. É o Salmo também. Este é o dia do Senhor. Depois, a consequência na sua vida social, além da vida pessoal, da vida social, família, comunidade. E com isso, nós vamos fazer o quê? Ajudar o mundo a ser melhor. Vamos mostrar para o mundo que o caminho não é guerra, não é matar outro, mas a gente caminhar com amor. A lei de Deus que é amar uns aos outros. E aí a gente realiza o sonho de Jesus, quando ele na última ceia ele pedia: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo acredite que tu me enviaste. Veja, é a nossa missão. A missão não só pessoal, mas também comunitária. Então, olha, eu vou dizer para você, esse domingo é muito bonito, domingo da misericórdia. Mas então, pega as leituras, como estou falando para você, se quiser organizar de outro jeito também, mas pega as leituras, você pega esse fio que ajuda a entender o que Deus está falando para nós. Que Deus está falando para nós. E está falando para nós através desses textos que nós acabamos de comentar, sobre o qual nós conversamos. Tá bem? Olha, foi muito bom estar junto. Se Deus quiser, quarta-feira próxima, estaremos juntos de novo para comentar os textos do outro domingo. Tá bem? Olha, um abraço bem grande e Deus abençoe todos vocês.